A gente vai repercutir esses números agora com o Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE. Jefferson, seja muito bem-vindo. Prazer receber você aqui no Money. Bom dia. É um grande prazer estar com vocês. Jefferson, queria começar exatamente com essa correlação entre uma taxa que está, da população desocupada que está nas mínimas históricas, com a tendência, a gente acompanha os dados referentes ao setor industrial, ao comércio, serviços, mostrando um movimento de desaceleração da economia. Como esses dois dados, eles convivem em, diria, harmonia, talvez? O que a gente observa, de fato, é uma taxa histórica, né? A gente está nos menores níveis de taxa de desocupação, então a ocupação ainda o mercado bastante aquecido em relação ao mercado de trabalho. Agora, é claro, há um quadro, quando nós observamos os outros indicadores da economia, né? Um quadro de relativa estabilidade em relação à atividade econômica. E o que acontece? Durante um determinado período, normalmente no mercado de trabalho, as empresas levam um tempo para promover, por exemplo, desligamento de trabalhadores, né? Sempre há uma expectativa de melhora em relação ao cenário econômico, para posteriormente empresas tomarem, por exemplo, decisão de demissão. Você tem um custo para a contratação de trabalhador, um custo relacionado ao treinamento e capacitação desses trabalhadores. Então, normalmente não é um bom negócio, quando tem um pequeno abalo na atividade econômica, tomar uma decisão de demissão. Então, é isso que as empresas fazem nesse momento, né? Mas, assim, de qualquer modo, a gente tem números do mercado de trabalho bastante interessantes. A taxa de ocupação é bem elevada. Agora, tem um ponto que vale a pena destacar com relação ao mercado de trabalho no Brasil, que há uma estabilidade, você bem destacou na fala inicial, que há uma estabilidade em relação à contratação de trabalhadores com carteira assinada, e nós percebemos que, na verdade, uma alta de contratação, a alta está mais relacionada mesmo a trabalhadores sem carteira assinada. Então, tem trabalhadores sem carteira assinada, conta própria, sem CNPJ, que faz com que, inclusive, a gente continue tendo uma taxa de informalidade elevada. Menciona a taxa de informalidade, Jefferson, antecipando inclusive minha segunda pergunta, 37,5% da população ocupada, 38.800.000 trabalhadores informais, isso em comparação com o patamar de 37,2% ou 38.100.000 pessoas no trimestre anterior. Queria entender exatamente o que esse incremento da população em condições de informalidade explica exatamente sobre esse momento e sobre principalmente essa decisão por parte das empresas, né, sobre as quais agora você mencionava. Na verdade, é um problema da economia brasileira, né? É uma marca que nós não conseguimos reduzir, né, de forma significativa. Então, a taxa de informalidade no Brasil fica sempre próximos a esses patamares. Esse patamar é bastante elevado, né? E nesse caso específico, o que a gente percebeu, na verdade, foi o incremento da contratação de trabalhadores sem carteira de trabalho. Então, lembrando que a desocupação é a soma dos trabalhadores sem carteira assinada, os que são classificados como conta própria sem CNPJ, né? E os trabalhadores auxiliares no domicílio. Então, a gente tem esse conjunto de trabalhadores e está sendo puxado pela contratação de trabalhadores sem carteira. Esse realmente é um problema. A gente e tanto o trabalhador sem carteira como conta própria, né? Mas assim, o sem carteira realmente é o que destaca, e isso tem a ver com a questão da estrutura econômica. Tem muitas empresas que nem conseguem formalizar tal trabalhador de modo formal. E é um problema mais relacionado a pequenas empresas, porque as grandes corporações, as grandes empresas, o processo de formalização ele é automático, né? Então, realmente é um problema e de fato, uma taxa muito alta para uma economia como a brasileira. Pois é, né, Jefferson? E correlacionado a isso, a gente tem um rendimento real de todos os trabalhos, né? Média aqui de 3.762, estável no trimestre, uma queda de 0,7%, um crescimento de 3,3% no ano. Mas eu queria entender exatamente o que essa ausência, né, essa estabilidade do rendimento da população brasileira também explica em relação do ponto de vista mais qualitativo, né, sobre essas condições do mercado de trabalho hoje. Há um quadro de estabilidade, né? Estabilidade no rendimento. A gente observa aí tanto a taxa, a comparação com os trimestres imediatamente anteriores, quanto uma comparação anual, o quadro de estabilidade com relação ao rendimento.
e tem realmente uma ligação direta com a qualidade do trabalho, né? Quando a gente tem um processo de crescimento da ocupação e esse crescimento é puxado pelos trabalhadores formais, há de fato esse crescimento. Agora, quando a gente tem esse cenário que é por meio de trabalhadores informais, os rendimentos são menores. Então, os rendimentos dos trabalhadores informais, o rendimento efetivo dos trabalhadores informais, ele é menor do que o rendimento dos trabalhadores formais. Então, isso explica essa diferença nesse momento que a gente está encontrando, né? Som, vou convidar aqui a nossa audiência a ler também uma tabela publicada pelo IBGE que mostra exatamente que a taxa de subutilização também está aqui nas mínimas, pelo menos desde 2012, o patamar de 13% da população está subutilizada. E eu queria levar essa discussão um pouquinho para o futuro, porque a gente tem agora, avançando no Congresso Nacional, pelo menos essa é a perspectiva, a PEC, que põe fim à escala 6x1. A gente pode acompanhar um incremento dessa taxa de subutilização a partir da aprovação, né, da possível aprovação do fim da escala 6x1? Sim, eu acho que há uma relação bastante próxima disso, né? Então, por exemplo, com a aprovação da PEC, o fim da escala 6x1, algumas empresas certamente vão tomar decisões com relação a incrementar postos de trabalho, contratar mais trabalhadores, e o que acontece? Isso pode acontecer. E no caso específico da taxa de subutilização, tem lá a subocupação por insuficiência de horas. Então, tem alguns trabalhadores que gostariam de trabalhar um número maior de horas, mas que não conseguem porque não encontram oportunidade nesse momento. Então, o fim da escala, ele pode promover alguns ajustes no mercado de trabalho e incrementar a contratação desses trabalhadores que, no momento, encontram dificuldade de ampliar a sua jornada. Então, na verdade, seria, inclusive, até um movimento oposto, né? De que, na verdade, de incremento de trabalho por conta da composição da força de trabalho por novos trabalhadores que não conseguem, nesse momento, esticar sua jornada de trabalho. E é importante destacar, quando a gente fala, por exemplo, de subutilização da força de trabalho ou subocupação por insuficiência de horas, muitas vezes são trabalhadores que conseguem trabalhar apenas um dia na semana, algumas horas no dia. Então, por isso que, de uma certa forma, uma medida como essa pode, de fato, ajudar a incrementar, a incorporar esses trabalhadores no mercado de trabalho. A gente consegue fazer uma correlação direta desses dados de subutilização com a minha pergunta anterior, que é exatamente essa estagnação do ponto de vista do rendimento da população, ou não? Não, sim, a estagnação ela está colocada por conta desse quadro de informalidade. Se a gente tiver, por exemplo, o aumento, essa mudança na escala, por exemplo, essa possibilidade de incorporação esses novos trabalhadores no mercado, a gente, inclusive, pode melhorar a questão dos rendimentos, porque a gente deve ter um processo de formalização, especialmente essas grandes corporações, grandes grupos econômicos que têm, especialmente do varejo, né? Que tem essa característica desses varejos e serviços, né, que tem essa característica desse tipo de escala, eles podem incorporar esses trabalhadores de modo formalizado, e dessa forma contribuir de modo positivo para o rendimento desses trabalhadores que no momento encontram-se à margem. Som, convido nossa audiência novamente a acompanhar um destaque trazido pelo próprio IBGE nessa publicação, que é a ocupação por grupamento de atividade do trimestre de maio a julho. Em relação ao trimestre anterior, de fevereiro a abril, houve aumento somente no grupo de construção, 5,1%. O próprio IBGE diz e destaca que os demais grupamentos não apresentaram variação significativa e temos aqui, inclusive, um destaque por esse incremento das contratações pela administração pública. Primeiro, queria entender, um grupo, né, um setor tão sensível como o da construção, incrementando as suas contratações num cenário de Selic tão restritivo, eu queria entender exatamente o que explica esse movimento, se seria alguma perspectiva em torno exatamente de um ciclo de cortes mais significativo por parte do Banco Central e entender se esse incremento também de 2,3%, é pouco, 438 mil pessoas, mas nesse bojo geral, ele teria a administração pública teria uma participação também relevante. Primeiro, a questão específica do setor de construção civil,
Aí é um movimento realmente de curto prazo, né? Tá relacionado a algumas decisões, algumas empresas que esperaram um pouco para tomar esse processo de decisão, né? E aí começaram com os empreendimentos. E aí, na verdade, a resposta em relação à taxa de juros ainda é um período bastante curto, né? Talvez no médio prazo esse impacto possa ser mais significativo. Agora, é importante destacar que na comparação anual, quando a gente observa a comparação anual, vários grupos com contribuições importantes. Eu gostaria até de destacar o setor de transportes, que apesar de não ter tido um comportamento no trimestre de um crescimento maior, mas quando a gente faz a comparação, por exemplo, anual, é um setor que vem tendo um comportamento bastante interessante em termos de crescimento, associado muito à questão do comércio eletrônico. A gente viu na pesquisa mensal do comércio o grande crescimento do comércio remoto, né, do e-commerce. Então, o setor de transportes tem essa contribuição positiva. Agora, o setor público, ele tem um comportamento cíclico que está associado aos processos de concurso. Quando a gente tem um movimento significativo de concursos públicos, há uma expansão na contratação e, normalmente, no final do ano, no final do período de troca de trabalhadores em contrato de contratação, cargo de comissão, né? Na verdade, a gente tem essas características. Do setor público, conversamos sobre o setor público, pergunto agora sobre o setor privado, maior da série histórica desde janeiro de 2012, mais de 53 milhões de empregados no setor privado. Amanhã a gente tem a publicação por parte do Ministério da Fazenda também do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, o CAGED, que deve dar exatamente essa dimensão sobre o apetite e, evidentemente, as condições do mercado de trabalho no setor privado. O que a gente pode esperar, Jefferson, sobre esses dados, principalmente pensando nessa contratação por meio exatamente da consolidação das leis de trabalho, né, a famosa CLT, conversando, né, exatamente com esse contingente tão significativo de informalidade sobre o qual a gente conversou. Dá para a gente considerar que a pejotização também pode trazer algum tipo de elemento novo em relação à apreciação, análise desses dados? Porque o próprio ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse, né, que a resolução, inclusive, de uma questão previdenciária, passaria pelo combate à própria pejotização. Que análise dá para a gente fazer em relação a esses dados? De fato, um desafio para a economia brasileira. Nós passamos por um processo de transição em relação ao mercado de trabalho, né? E de fato, a questão da pejotização, ela se coloca como desafio, porque o que a gente tem agora é um crescimento dos trabalhadores, né? Na verdade, os trabalhadores pejotizados na economia, eles acabam sendo inseridos nesse grupo de trabalhador conta própria. Então, é um grupo bastante grande. E acaba sendo enganoso, porque muitas vezes as pessoas observam e acreditam que é o empreendedor, que é o trabalhador bem-sucedido, e muitas vezes é o trabalhador que não teve alternativa, ele foi empurrado para essa condição de pejotização, continua muitas vezes trabalhando na mesma empresa, mas como CNPJ, sem carteira assinada, né? E esse é um problema que vai trazer impactos para todos os setores da economia. Tem um problema relacionado à previdência. E aí, quando a gente olha esses dados do IBGE, que nós acabamos de divulgar, e certamente amanhã os dados que serão divulgados pelo CAGED, eles mostrarão a dificuldade da expansão do número de trabalhadores com carteira assinada, né? Ou seja, trabalhadores que não têm a plenitude da proteção social quando a gente olha para a questão do mercado de trabalho. A correção da minha fala, Jefferson disse que seria publicado pelo Ministério da Fazenda. Não, publicado pelo Ministério do Trabalho amanhã, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, publicado pelo Governo Federal. Conversei com Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE. Jefferson, muito obrigado pela disponibilidade de sempre de conversar com a gente aqui no Money, no laço da informação. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a todos. Forte abraço, obrigado.